Hoje é dia 15 de agosto de 2013, 16 horas, uma tarde fria aqui em São Paulo, garoando, típico inverno. Queria dar as boas-vindas a você. Segundo papo na rede da semana. Segundo papo na rede dessa semana. Fizemos. Mais um papo na rede com a Esther Carrinho. Teve um já. A gente campeão de presença um extra. E de audiência. Obrigado, Esther, por você estar aqui mais uma vez com a gente. Não vi esse aí. Aliás, eu queria mandar um beijo, um abraço pro Gabriel Carrinho. Se você estiver vendo, a vovó está aqui, está toda orgulhosa de você, tá bom, Gabriel? Mas eu queria dizer para você o seguinte: você costuma brincar assim, coloca lá no e-mail, no Face, alguma coisa assim. Hoje tem um papo na rede, estou ansiosa. Fazer programa com você, Esther, é uma delícia pra gente, não é, cara? É verdade. A gente se sente absolutamente acolhido, não estou ansioso nem Não, estou em terapia aqui. Exatamente. Não me sinto só nesta tarde nesse estúdio. Obrigado. A gente vai conversar sobre solidão. Então, se você quiser mandar o seu e-mail, você manda. Manda lá. E a gente vai lendo e vamos tratar desse assunto que a gente está brincando aqui agora, mas é um assunto muito sério. Muito sofrido para algumas pessoas, né? A gente vive numa cidade, sobretudo quem vive nos centros urbanos, ao mesmo tempo está cheio de gente ao redor, mas vive às vezes uma experiência de solidão muito, muito angustiante, às vezes desesperadora. Fala, Breno, te cortei. Você falou do Facebook e aproveitar a Esther aqui assim, né? Para quem está vendo e ouvindo, né? Se ela permitir, né? Entra lá de vez em quando no Facebook da Esther. Ela sempre escreve coisas muito legais. Você tem um blog? Não, você tem uma página no Cristianismo Hoje. Eu tenho um blog, tenho a página, sou colunista da Cristianismo Hoje, mas o blog eu vou tão pouco lá, gente, que falta de tempo aí. Não, é legal. Mas no Facebook você tá presente. Mas também às vezes eu fico 2-3 dias sem entrar, mas eu entro. Você sobrevive 2-3 dias? Como é que você consegue? Vamos falar sobre isso. Vamos aproveitar. Como é possível alguém ficar só tendo Facebook? É possível as pessoas usarem bem ou mal a questão das redes sociais, já que a gente está... Não é por aí que a gente ia começar, mas já começamos. As redes sociais podem dar uma falsa impressão de que eu não estou sozinho? De companhia. De companhia. Acho que pode ajudar também, né? Também pode ajudar. Porque nós vamos falar de solidão, vamos falar de pessoas que estão sozinhas. Eu acho que muitas pessoas sozinhas, elas podem encontrar uma interação, e saudável, inclusive, através das redes sociais. Eu acho que as redes sociais, nesse sentido, elas cooperam, traz um benefício. Como terapeuta, o que não é bom nas redes sociais? Só ficar nelas? Eu penso que é isso, ficar só no virtual. No virtual, não ter o tete a tete, o olho a olho. Porque quem tem a sensação de solidão, eu acho que as redes não vão ajudar muito. Eu acho que as redes podem ajudar a pessoa que está sozinha por uma circunstância, ou por algum tempo, ou está sozinha mesmo, que perdeu um companheiro, ou vive sozinha. Agora, quem tem a sensação de solidão, só estar na rede social, eu penso que não vai aliviar muito, não. Pode aliviar por um pouco. Mas eu acho que o tete a tete, o olhar no olho, o interagir com a pessoa é fundamental, né, para quem se sente só. Porque a gente conversou um pouquinho antes, né? Porque acho que a gente tem que abordar aqui o estar sozinho, que o estar sozinho são situações, por exemplo, perdeu o marido, ficou viúva, os amigos viajaram, ou mudou para um país, foi para um país que não conhece ninguém. Então, existem situações na vida que a pessoa fica sozinha, ela não tem companhia. Mas eu acho que mais importante, isso também é importante a gente olhar e até pensar como lidar com essa solidão que pode acontecer com qualquer um de nós, né? Chega um momento da vida, se a gente não morre cedo, né, para deixar o outro só, a gente pode ficar sozinho mesmo, às vezes pelo afastamento dos filhos, perder um cônjuge, família que às vezes está longe. Agora, mais importante que isso, a gente tem que olhar a sensação de solidão.
É aquela solidão que eu tenho, mesmo quando eu estou casada, mesmo quando eu estou com pessoas, mesmo quando eu estou na multidão. O que é isso? A de sensação... onde vem essa sensação? Então, tem uma ligação... Eu acho que todo mundo tem um ser solitário. Eu acho que todos nós, se a gente for olhar, o nascer... Hoje já não é tão solitário nascer, né? Com as cesáreas tiraram um pouco isso. Mas até bem pouco tempo, antes da indústria da cesárea, o nascer já era um ato solitário. Você tinha ajuda, mas o bebê tinha que se virar e nascer. O morrer, apesar de ter hospital, médico e talvez muita gente em volta, também é um ato solitário. Então, o ser solitário, eu acho que existe em todos os seres humanos. Eu acho que o que muda é como cada um lida com esse ser solitário. Aliás, acho que o Cecil Osborne tem até um livro sobre isso. Não, ele tem um livro que chama A Arte de Compreender a Si Mesmo, e tem um capítulo que fala justamente sobre isso, o meu ser solitário. Agora, o que nós precisamos é nos conhecer, né, olhar para si mesmo, se conhecer, né? Para entrar em contato com esse ser solitário e ficar de bem com ele, inclusive. Ter uma relação amistosa com esse lado solitário. Pazes, né? Agora, tem uma coisa interessante também. Dependendo da história da pessoa, por exemplo, uma pessoa que às vezes passou muito tempo internada enquanto bebezinho, bebês que perdem os pais pequenos, ou então... crianças que foram criadas em lares que ela não conseguiu fazer um vínculo, não conseguiu se sentir aceita no lar, ela pode ter uma dor muito maior nessa sensação de solidão. Porque a criança também se sente só. Sim. Porque aí tem uma dor que a gente chama em psicologia, que é a dor do desamparo. Quando eu entro em contato com esse meu ser solitário, vem uma dor do desamparo que é desesperadora. É uma sensação de morte, inclusive. E isso pode ter a ver com a história também da pessoa. Então, acho que é importante a pessoa também ver a história dela. Se foi uma história com... Às vezes não tem abandono na história. Às vezes tem, né? Foi abandonada mesmo. Muitos têm história de abandono. Às vezes não tem abandono, mas tem desamparo. Sim. Por exemplo, uma mãe que tem 8 filhos. Um desses filhos aí, ou mais que um, pode se sentir desamparado, porque, coitado, que mãe que dá conta de... Ou num contexto mais contemporâneo, que eu acho que dificilmente hoje alguém tem 8 filhos, mas uma família que tenha poucos filhos, mas por conta, às vezes, das rotinas os trabalhos, dos né? pais, Mãe trabalha, né? pai trabalha, mãe, essa questão, trabalha e estuda, né? Muito pouco tempo, muita pouca atenção, né? Pode existir. Hoje a gente tá falando muito da maternidade terceirizada, né? Que seria um programa bom para ter aqui. Interessante também. Eu acho que na maternidade terceirizada, se essa criança não encontrar uma babá, ou uma escola, uma professora que acolha, que a materne essa criança, ela pode experimentar essa dor da solidão desde pequenininho. E aí ela vai lidar com essa sensação de solidão. Sim, e dá para lidar. Acho que o importante é, na vida adulta, assim, ela vai experimentar. Vai experimentar, talvez com maior intensidade do que uma criança que se sentiu acolhida, que teve presença paterna, materna, família, corpo. Né? Olha, a gente fez um mal muito grande para os nossos bebês, né? Que hoje são adultos aí talvez na faixa aí de 40 anos, por aí, que foi a introdução do berçário. Que se tirou o bebê do contato físico com a mãe. Hoje, felizmente, descobriram que isso fez um mal grande psicologicamente. Resolveu o problema de asepsia, né? De doenças, mas trouxe um mal. A afetividade ficou devendo muito. Isso está voltando. Inclusive isso, né, pode afetar a pessoa na idade adulta. Agora, a boa notícia é que na idade adulta se tem recursos para trabalhar com isso. Se não morreu enquanto era pequeno, não vai morrer agora depois de adulto, se for lidar com a sensação de solidão. Agora uma questão mais talvez filosófica, teológica ou científica, não sei se você poderia palpitar, né? Assim, isso teria a ver com esse descolamento da alma do Criador, por exemplo, em algum momento.
Quer dizer, a alma vem para o corpo, e aí, não sei, né? Conversa espírita, né? Mas ela vem para o corpo a partir ou depois de um período de descolamento, por exemplo, do Criador, né? Que é, no meu modo de entender, o colo da nossa alma, como diria o Davi. Né? Onde é que a minha alma descansa? Né? Você acha que tem uma lembrança, uma memória edênica? Gostou? Já que você está falando boa, de né? Não, que veio lá do Éden. Do Éden, ou de antes do Éden. Esse rompimento que o senhor está falando, a criatura e criador. Exato. Uma memória. Só um comentário, não sei se... não, acho que eu não... Não se atreveria? Pra mim tá meio grego. Deixa eu aproveitar que tá grego e ler uma pergunta do Júlio César. Isso é uma coisa boa na Esther, viu? Isso é uma coisa boa na Esther. Júlio César Silveira. Se mete. Ó o Júlio, colega. Você concorda com o Lobão que, abre aspas, as cortinas transparentes não revelam o que é solitude e o que é solidão? Fecha aspas. Vamos pensar o seguinte, eu não conheço essa eu também não. do Lobão. Em que contexto as cortinas transparentes não revelam o que é solitude e solidão. Eu acho... Não dá para saber o que é uma e o que é a outra, né? Mas assim, de qualquer maneira, a gente também estava conversando um pouco sobre... Principalmente no contexto da espiritualidade cristã, tem surgido foi cunhada essa expressão, ou tomada essa expressão da solitude, como uma prática ou um exercício espiritual das disciplinas espirituais, que é o estar sozinho voluntariamente por um determinado tempo. Tentando diferenciar aquele que é forçado a viver um contexto de solidão, a sensação de solidão. Quando eu escolho a solitude, ela é voluntária e normalmente ela é restauradora, né? É um tempo que a pessoa escolheu para estar com ela e ouvir, inclusive, a solidão. Por isso que acho que talvez o Lobão, eu não sei do que está por trás, mas talvez tenha a ver com isso, sim. Eu acho que na solitude a sensação desesperadora da solidão pode aparecer, sim. É certo que pode. Agora, eu acho que essa diferença é que é legal a gente frisar aqui, porque na solitude, mesmo que eu entre em contato com uma coisa muito dolorida, foi uma escolha. Então acaba sendo uma restauração para a pessoa, né? Uma restauração, uma libertação, no mínimo, talvez. Uma experiência de estar consigo mesmo e saber agora, o que é. Essa sensação, tem a sensação de solidão também que eu quero me referir aqui, é aquela que a pessoa não escolheu. Ela só sente o desespero. É vítima daquilo, né? Ela sente esse desamparo, esse desespero. Lugar nenhum tá bom para ela. Presença nenhuma tira aquilo, né? E não tira. Eu acho que até as pessoas que têm uma sensação, têm essa solidão muito dolorida, elas podem escolher várias coisas para tampar isso, né? Trabalhar demais, se envolver demais na igreja, tomar álcool, ficar alcoolizada, vícios, ficar em relacionamentos nocivos, né? Melhor ficar então num relacionamento que ela não aguenta sair. É uma coisa meio desesperadora e não resolve. Né? Ela busca isso e vai ter que buscar sempre, porque a hora que está sozinha é como se o monstro aparecesse de novo, né? Então acho que a melhor coisa, ainda com a ajuda de alguém, de novo, necessariamente não precisa ser um profissional, mas ela tentar entrar em contato para ver o que está naquela solidão ali, para também ela sair disso. Para sair tem que entrar. Existe vamos dizer assim, na questão da idade, existe um grupo de faixa etária mais vitimado pela solidão, ou sim, isso é uma coisa... Sim. A velhice, a pessoa vai ficando sozinha. Né? A pessoa vai ser, principalmente na nossa cultura, né? O nosso idoso, o nosso velho, ele não é visto como uma fonte de sabedoria, como alguém que tem bastante experiência e pode passar. E eu acho que é verdade isso. Eu acho que uma pessoa que já viveu bastante, ela tem uma experiência que os jovens não têm. A gente até poderia dizer assim, é uma pergunta que eu fico pensando assim, há uma série de programas sociais e de leis, estatuto do idoso e tudo mais, que me parece assim, só existem porque existe anteriormente um problema.
Né? Quer dizer, não se pensaria em legislar considerando a realidade do idoso, em se criar um estatuto do idoso, em criar programas pensando no idoso, que o Rubem Alves diz que é uma palavra ridícula, idoso, ele gosta de ser chamado de velho. É verdade. Velho. Mas assim, eu fico pensando que elas evidenciam, me parece, que é uma condição na nossa sociedade contemporânea, sobretudo, muito difícil para os velhos. Porque assim, se estão sendo criados suportes para isso, que não existia. Não existia. Ou naturalmente isso não era Tem uma coisa na cultura, né? Que o velho é descartável. Exato. Então ele não tem mais muita presença, às vezes, da família, de amigos. E o velho, por sua vez, principalmente aquelas pessoas que não trabalharam as questões fundamentais da vida antes de ficar velho, não é na velhice também que vai começar. Então, às vezes, fica um velho chato mesmo. Mas não é que ficou chato porque ficou velho. Ficou chato porque a vida inteira foi chato. A chatice dele envelheceu. Exatamente. O Júlio mandou uma frase pra gente comentar aqui. Eu queria... Depois ele mandou a letra toda. A gente vai ler. Eu quero ver essa letra. Mas eu queria colocar uma outra frase para você comentar, que é do Bonhoeffer. Tá. Que ele diz assim, olha, muitos procuram a comunhão por terem medo de ficar sozinhos. Por não suportarem a solidão, são impelidos a procurar a companhia de outras pessoas. Quem não suporta a solidão, que tome cuidado com a comunhão. Quem não se encontra na comunhão, que tome cuidado com a solidão. É demais isso. Eu concordo com isso daí. Por exemplo, casamento. Eu penso que os melhores parceiros são aqueles que conseguem ficar sozinhos, mas escolhem dividir a vida com outra pessoa. Então eu concordo com isso mesmo. Eu acho que quem vai buscar a comunhão porque não aguenta a solidão é uma pessoa que vai ser muito difícil conviver com ela. Normalmente diz no restante do capítulo, eu lembro, faz tempo que eu li esse livro, que geralmente essa pessoa vai ter a tendência ela criar um abuso das relações que ela estabelece. Começa a exigir muito, né? Isso. É comum a gente encontrar velhos, homens, pais e mães, que exigem muito dos filhos. Os filhos têm que vir, os filhos têm que estar presentes, têm que levar para todo lugar. Mas por que estão exigindo? Porque não aguentam ficar só. Não aguentam entrar em contato com essa solidão que nunca foi tratada. Quer dizer, num certo sentido, a melhor coisa que a gente faz é ficar de bem com o lado solitário da gente o mais rápido possível. Porque vai ter momentos da vida que a gente vai ter como companhia só a gente mesmo. Você ia falar alguma coisa? Mas você comentou sobre a questão da comunhão e você usou a palavra que eu usaria, que é aqueles que se tornam muito exigentes nas relações, né? E acabam se tornando pessoas, aspas, antipáticas, né? Do tipo, aqueles que não se quer muito por perto porque consomem demais. São pessoas que consomem. Estão cobrando, exigindo, tentando pôr a culpa no outro. E sinceramente, eu acho que a solidão, por exemplo, não é só da pessoa envelhecida. Ninguém consegue tirar a solidão do outro. Eu posso fazer companhia. Então a pessoa não está mais sozinha. Isso nós conseguimos. Mas tirar essa sensação de solidão que eu estou falando é a pessoa que vai ter que lidar. Não tem nada que eu faça que vá tirar isso. Não tem como. Mas lidar com o outro talvez seja... Lidar com esse problema tendo um outro próximo, parceiro. Talvez seja mais... Um companheiro. Uma caminhada mais tranquila. Claro, né? Porque aí você pode, inclusive, contar isso pro outro. Discutir, né? Sem cobrar do outro. Você pode abrir o seu coração pro outro. É o que Paulo faz, né? Quando chama Paulo na prisão, ele... Timóteo, traga-me tá João sozinho. Marcos. Reclama da solidão. Né? Ele está sozinho Admite, mesmo. né? Admite. Ele falou, reclama que ficou só, que também, o abandonaram. Não, e uma coisa interessante é que ele não espiritualiza a solidão, né? Não, eu estou aqui preso, ninguém está comigo, mas Deus está comigo. Não, eu sei que Deus está comigo, cara, mas eu preciso de um semelhante. E aí o que ele faz? Comigo. Ele pede o amigo. Pede, né? E conta pro amigo da solidão dele.
e pede a capa, porque ele sabe que meu O inverno está inverno chegando. então o inverno é pior, né, nessas horas, e pede um livro, que é para ajudar o quê? Ele passar essas Passar horas o solitárias, né? Do tédio, né? Era o notebook dele da época. Né? Traga os meus livros. E depois a gente Tá, pode... papel e pena. Deixa eu ler um e-mail que chegou. Ó, primeira coisa, a Marina tá dizendo o seguinte: o Brega fica assim tão só sem o coador de café, tá vendo? Você arranjar um coador de café. A Juliana, a Juliana de Belo Horizonte mandou um e-mail que diz o seguinte: tenho 40 anos, fico muito tempo sozinha, estou sozinha emocionalmente há mais de 20 anos, mas só me sinto solitária de vez em quando. Porém, esse de vez em quando dói muito. Isso é normal? Aí a pergunta assim, ela está perguntando se é normal? Eu acho que é normal, sim, é normal. E aí, eu não sei se ela conhece o Evangelho, mas talvez pelo menos não sei, acho que um consolo para ela é a solidão de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, ele se sente só também, porque ele foi orar e não teve nenhum amigo que foi com ele. Muito amigos. Aí ele volta, ele cobra a presença dos amigos e ele fala dessa dor, dessa solidão, porque ele ia ter que tomar uma decisão muito difícil, que incluía a morte dele. E ele fala, eu tô profundamente triste e com uma dor que é uma dor até de morte, ele diz, né? Então, como que é o nome dela? Juliana? Juliana. Então, Juliana, eu acho que é dolorido mesmo. E talvez você possa fazer, talvez não, acho que talvez você possa fazer como Cristo fez, porque ele conta isso para os amigos, que ele está sofrendo muito com a solidão, conta para Deus, e aí clareia para ele a decisão que ele tem que tomar. Ele toma a decisão de morrer por nós. Paulo também faz a mesma coisa. Ele também estava sozinho, que nós já citamos aqui, né? Ele estava sozinho, sofrendo muito, e ele escreve uma carta contando para um amigo. Se você tiver alguém que você nesse momento, na hora dessa dor mais profunda, puder escrever, contar da sua dor, já vai ser uma dor dividida. E dor contada é dor dividida mesmo, né? Então é normal, mas você pode ter alívio, pode ficar menos penoso. Esther, eu tô pensando assim, a gente já fez uns programas com você aqui, que foram muito legais, que a gente tratou sobre depressão, sobre medo, sobre raiva, sobre ansiedade. E agora a gente está falando sobre solidão, e se a gente parar para pensar, todos esses temas, todas essas questões da alma, elas se misturam na nossa vida. Sim. Quando a gente pensa em Elias, lá o profeta do Antigo Testamento, ele vive uma situação lá com os profetas de Baal, que depois dela, me parece assim, é movido pelo medo, né? Ele tem medo lá da Jezabel, foge, e me parece que cai num processo depressivo. E por conta dessa questão do medo associado com a depressão, ele tem uma distorção, também me parece, da realidade do estar sozinho, porque ele diz assim, eu estou sozinho, e Deus fala assim, você não está sozinho, há 7.000 ainda que pensam como você, que estão, mas ele não enxergava, estão na sua vibe, né? Essa distorção assim de que eu me sinto só, quando na realidade não é uma solidão verdadeira, vamos dizer, porque me parece ali uma sensação de solidão, mas você não está sozinho. Como que a gente lida com essas questões, por exemplo, pensando na vida de hoje, essa impressão que a gente tem, que às vezes pode ser associada a uma situação de depressão, de medo, de ansiedade constante, que vai começar a me dar uma impressão assim, nossa, eu estou sozinho, ninguém me entende, eu vivo uma coisa que ninguém sabe o que eu estou sentindo. Eu acho que aí, você Fernando... falou que tinha boas notícias, essa pergunta do Fernando, dá para você dar essas boas notícias pro solitário? Eu acho que aí entra uma pergunta. Não tem ninguém mesmo, ou tem alguém e essa pessoa não consegue fazer contato com esses amigos, amigos ou pessoas, às vezes não é amigo, mas pessoas que estão próximas. Porque uma coisa é não ter ninguém mesmo. Ficou sozinho, tá lá abandonado, como é o caso de Paulo, né? Ele estava sozinho mesmo. Outra coisa, que é o caso de Elias, é existir as pessoas e o solitário não consegue se comunicar, não consegue abrir, é difícil para ele contar. Então, no caso de Elias, ele precisou de alguém olhar para ele e falar, Elias, você não está enxergando, mas tem essas pessoas.
Então acho que o solitário precisa se perguntar. Não tem mesmo as pessoas ou sou eu que não estou abrindo? Eu que não vou atrás, eu que não aceito, eu que fujo de todo mundo. Se a gente faz também isso porque está escolhendo fazer, tudo bem. Eu de vez em quando eu gosto realmente de ficar sozinha, sem contato com ninguém, por um tempo. Agora, se eu estou fazendo isso porque eu não dou conta de fazer um vínculo, fazer um contato, ou porque eu tenho medo, ou porque eu tenho vergonha, ou porque eu não quero abrir a minha casa, aí eu acho que é importante a pessoa trabalhar um pouquinho essas questões na vida dela. Por que ela não pode abrir para o outro, né? O solitário deve ser cobrado por conta da sua solidão? Acho que tipo, não. Você está muito sozinho, sai disso. Mas às vezes a pessoa quer ficar sozinha, né? Acho que a gente pode perguntar. Ó, eu tô percebendo que você tá muito sozinho. Pode ser. Tá tudo bem pra você? Aí, você quer mesmo isso? Pode ser uma forma de chamar atenção. Agora eu tô pensando na situação, desculpa, assim, parece uma pergunta meio infantil, mas assim, essa coisa que o Não, mas isso que eu colocou, disse aqui é muito comum. que é essa coisa assim... Que é uma cobrança comunitária, né? Ou às vezes familiar, ambientes comunitários que alguém, por algum motivo pessoal, se isola, aquieta, aí fica aquela impertinência. Então, né, e aí é que eu pensei assim... o que está acontecendo? Pode ser, eu acho que sim, pode ser. Pode ser Sempre um tem jeito alguém de ali, que todo né? mundo vem atrás de mim. De repente pode ser. Mas ó, é o solitário que vai ter que avaliar isso e ver isso, né? Por que também que ele tá sozinho e ao mesmo tempo não tá se expondo e todo mundo tá vendo a solidão dele? Não é também meio estranho isso? Estranho. Eu acho que a gente tem que fazer a pergunta. Entendi. Não, né? a pergunta é ótima. Eu tô Tá vendo tudo que você bem anda pra você? sozinho, você, sei lá, é viúvo, né? Os filhos viajaram, abandonaram, não estão nem aí. Como que tá isso pra você? Os que estão no entorno podem fazer essa pergunta Sim. até para poupar tipo hostilidades, né? Eu Essa acho, coisa, né? porque é o respeito pela pessoa. Porque às vezes a gente quer forçar a pessoa a fazer uma coisa que ela não quer e não está afim naquele momento. E tudo bem. Eu acho que existem pessoas que elas gostam de também estar em público, sempre tem um monte de gente em volta. Sim. Tem outras que não ligam para isso e elas vivem muito bem. Tem gente viciada em gente, né? Em multidão. Tem. Não em relacionamentos. Que é diferente. Mas essa viciada e tem gente, onde tem festa. Até porque onde tem... amigo mesmo, Não sai do a shopping, gente não né? vai ter exatamente. A gente não vai ter muito amigos na vida. Vai ter 1, 2 no máximo. Não dá para ter mais que isso. Podem viver uma experiência de solidão mesmo. Sim, você pode ter colega de trabalho, membros da igreja, da comunidade que você frequenta. Mas amigo, dá para ter muito? Não dá. A gente estava falando assim da velhice dos velhos. Você acha que os avós são um santo remédio contra a solidão? Vou te dizer por que eu estou te fazendo essa pergunta. Porque eu recebi um e-mail de um menino chamado Gabriel Carrinho. E ele diz assim: oi vó, tô te vendo e ouvindo. Pra não ficar sozinho, eu vou pra sua casa. Manda um beijo pro seu neto. Porque depois dessa eu saio daqui agora. Terrível, né? Que ele E é pra lá. E é verdade. Vó pode ser um santo remédio contra a solidão. Contra o desamparo. Ai, Gabriel, você é muito querido, Colo de viu? vó, Você pode muito vir bom. sempre que você quiser. Eu quero ver se daqui a alguns anos ele vai querer muito ficar com a avó dele. Ô, Esté, aproveitando essa inserção do Gabriel, por exemplo, os pais, né? Tem pais nos vendo e nos ouvindo e alguns deles, como eu, houve época que eu preocupei-me com os meus filhos nesse sentido. Se eles estavam socializados o suficiente, se certos isolamentos eram interessantes ou não, e o que eu deveria ou poderia estar fazendo. Há muitos pais preocupados à medida que na faixa etária, por exemplo, da adolescência, da pré-juventude, juventude, há meninos e meninas que Se isolam um pouco, se né? isolam, e aí, de novo, né, aquela coisa, vale perguntar ou pais ou tutores precisam ficar mais atentos? Sim, eu acho que vale perguntar e vale respeitar. Eu acho que muitos pais, às vezes a adolescência é uma fase complicada, né? O corpo tá esquisito, as pernas estão muito grandes, o tronco não fica menor do que as pernas proporcionalmente. Você perdeu o privilégio da criança e não ganhou o direito do adulto.
né? É louca a adolescência. Perdeu dos dois lados. Perdeu uma coisa e não alcançou a outra. Eu amo os adolescentes de paixão, porque é uma fase muito complicada. E às vezes eles têm fases de isolamento. Eu acho que os pais devem ser presentes, devem ficar atentos a essas fases, mas não precisa ficar forçando muito, porque tem pai que força, e tem que descer, tem que brincar, tem que conversar com os amigos. Eu acho que tem que ficar atento para ver o que está acontecendo de verdade nesse isolamento do adolescente. Mas também ser sábio, ser cuidadoso e tentar descobrir se não tem um pouco a ver com a personalidade desse menino, dessa menina. Porque tem muita gente que é mais solitário mesmo. E vive bem, não está sofrendo porque está sozinho. E a gente tem muitas profissões no mundo, muitos segmentos no mundo que precisam de pessoas que saibam viver sós. Senão tem coisa aí que... Pesquisa, por exemplo. Pesquisa é um trabalho altamente solitário, né? Quer dizer, uma pessoa que gosta de estar com gente em volta nunca vai ser um pesquisador. Não tem como ser. Então eu penso que é isso, Carlos, é prestar atenção, mas para ver se não tem uma coisa mais grave aí, uma depressão, uma coisa mais difícil. Mas também respeitar um pouco o jeito, aceitar esse adolescente e essa criança. Tem um item que, na sua experiência, poderia ser observado com mais cuidado pelos pais, por exemplo, nesses isolamentos que acontecem de meninos e meninas? Eu acho que é perceber se não está o tempo todo ali isolado e sozinho e o que está fazendo nesse isolamento. Eu acho que prestar atenção nisso. O que está acontecendo, os contatos, quais são os contatos, se está sozinho, está lá no Facebook da vida, o que está fazendo nesse Facebook? Quais são os contatos, o que esse menino ou essa menina está pensando, o que está passando na cabeça deles? Eu acho que isso é importante, às vezes é difícil os pais conseguirem isso, né? Sim. Porque os adolescentes, às vezes, eles ficam meio arredios também com os pais. Mas eu acho que prestar atenção para ver se não tem algo aí de uma depressão profunda, uma depressão mais séria. Eu acho que só isso. Entendi. Não precisa problematizar mais do que às vezes já é. Né? Eu já atendi jovens que a queixa é essa. Meu pai e minha mãe quer que eu fique rindo para todo mundo, quer que eu desça, quer que eu brinque, quer que eu converse. Eu não quero, eu quero ficar lá quieto no meu canto, ouvindo minha música. Então tá lá, tá ouvindo música, não tá fazendo nada demais, né? Nós temos dificuldade com isso, né? A gente quer filhos sorridentes, alegres, carismáticos, como se os carismáticos fossem... Mas é o nosso problema, nós que queremos exibi-los, né? Não é? E receber, né? Então um é carismático, o outro já é mais quieto, e não significa que é menos do que o carismático, né? Só vai ter menos pessoas à volta. Tem pais que querem obrigar os filhos a ter amigos. Mas tem que fazer amigo. O que acontece com você que você não tem amigo, né? E às vezes não vai ter muito amigo mesmo, vai ter poucos. Pai, puxei você também não tem nenhum. Quais são os seus, né? Só um parênteses, eu lembro-me quando o nosso Felipe era na fase da pré-adolescência ali, e ele era tímido, né? Ele teve uma característica tímida. E a Lau, a minha esposa, o encorajamento que ela fez para ele, entendendo que aquilo pudesse ser um problema naquela época, né? Filho, vai aprender a tocar um instrumento. Porque quem toca um instrumento nunca fica sozinho. Foi isso. E ele foi. E é uma figura, assim, né? A timidez dele foi para algum outro lugar. A timidez dele foi convertida no bom humor dele para fazer a arte dele. Exatamente. É muito interessante. Então, eu acho que foi essa palavra da Lau, a única. E né, tipo, bancou, né? Além do instrumento não ficar, talvez nunca ficar sozinho mesmo, você pode extravasar a sua solidão através do instrumento. Então, eu acho que é legal isso. Eu acho que envolver o adolescente, se gosta de esporte com esporte, se gosta de música com música, eu acho que isso é importante, sim. Que também para ele não se sentir um bicho, né? Que não tem vínculo nenhum, não tem laços, né, onde encontrar pessoas, né. Esther, eu não lembro exatamente a ordem, mas assim, uma das primeiras falas do Criador para sua criatura é a seguinte: não é bom que ele fique só. Ou seja, a solidão, essa solidão ali no caso de não ter relações com um semelhante,
E é interessante que Deus também está dizendo isso, ó, eu e você não vai funcionar. Você precisa de um semelhante a você, porque a minha comunidade, aí eu estou criando um discurso imaginário, mas Deus diria talvez ao homem assim, a minha comunidade, nós vivemos em plena harmonia. Nós cremos num Deus triuno, né? Pai, Filho e Espírito Santo que se amam e que se relacionam, não é um Deus solitário. E ele cria um ser humano que é, por ser semelhante a ele, para viver em comunidade. E aí cria um ser que é semelhante a ele, ao mesmo tempo que é diverso dele, né? Há um sentido de unidade e diversidade, e a humanidade segue o curso com todos os seus problemas e dificuldades. Surge Jesus, a partir de Jesus a igreja, a chamada comunidade do reino. Que eu penso assim, na temática da solidão, a gente leu agora há pouco uma citação do Bonhoeffer, que ele fala da importância da vida na comunidade, equilibrada com a capacidade de estar sozinho. Né? Pensando em termos da comunidade, porque eu penso assim, as comunidades cristãs, as igrejas, elas têm esse potencial muito grande e historicamente a gente percebe que elas tiveram um papel muito significativo dar ao indivíduo o sentimento de pertencer. Faço parte de uma comunidade, faço parte de um grupo de pessoas na qual eu acolho e sou acolhido. Esse exercício da mutualidade cristã, que é tão recomendada pelos apóstolos, né? E hoje a gente assim percebe uma série de diferenças na comunidade por conta, talvez, do nosso tempo, né? Sim. O modelo de vida contemporânea e tudo mais, ao mesmo tempo de caminhos que às vezes a igreja ela assume de dar muito mais importância a elementos institucionais. E aí não vamos entrar nessa questão, mas o fato assim, elas acabam enfatizando muito mais o elemento institucional do que o elemento comunitário, orgânico que tem. Eu estou perguntando isso para você, estou colocando que ele ouve um comentário seu, porque você é uma pessoa que viveu a sua vida num contexto de uma comunidade cristã, você é uma mulher que vive intensamente vínculos comunitários, você tem um coração pastoral, né? Você cuida de pessoas sendo psicólogo, mas você tem um coração pastoral, é atenta a essa realidade. Como que você vê hoje? Qual que é a leitura que você faz desse olhar assim? Como que está a vida comunitária? Quais são algumas coisas, talvez são gritantes, que intensificam ainda mais a solidão? E quais seriam alguns caminhos que poderiam amenizar e ajudar a pessoa que vive esse drama da solidão? O Papa Francisco falou da cultura do encontro, né? Isso. Falou muito isso. E a linha psicológica que eu trabalho é uma linha que valida muito o encontro, né? O encontro. Tanto que eu trabalho com grupos de encontro, onde um ser humano encontra o outro, encontra ele mesmo, né? Então, eu acho que talvez a pior dor para quem tem a sensação de solidão é justamente o contrário de não se sentir parte, que é o se sentir excluído, o se sentir fora. Gente, isso é horrível. O que eu sou testemunha e presencio de dores de pessoas que falam isso. Eu me sinto excluída, eu me sinto fora. Então eu penso que a comunidade, a fé, ela pode ser um elemento que ajuda na hora da solidão. A gente estava ouvindo uma música antes, né, lá do Pimenta, que ele fala desse sentimento de solidão e que em Deus ele encontra uma companhia. Acho que Cristo também, a gente vê isso em Jesus Cristo, ele falando, né, que Pai, então eu vou fazer e pronto. Se bem que depois ele experimenta inclusive o abandono do Pai, né? Que aí tem uma explicação teológica, tudo. Eu penso que as nossas comunidades hoje, talvez elas falham um pouco por não aceitar a pessoa do jeito que a pessoa é. A gente está vivendo uma época de muitos divórcios, muita gente só, né? Muitas mulheres divorciadas, homens divorciados. Os filhos de divorciado, gente, isso para pastor, para líder de comunidade, é muito importante isso que eu vou falar. Os filhos dos divorciados, às vezes eles não têm nem pai nem mãe. É muito comum. Às vezes tem um pai que vai vê-los, tem uma mãe que também cuida deles,
Mas a situação do divórcio, ela traz uma problemática que muitas vezes os pais envolvidos, os pais separados envolvidos nessa problemática, essas crianças, em vários momentos da vida, elas não têm pai nem mãe. E eu penso que nessa hora, os homens da comunidade, as mulheres da comunidade, a própria comunidade, pode estar ajudando, sim, pode acolher essa divorciada, esse divorciado, essas crianças. E sem contar aquelas situações que às vezes o pai vai embora mesmo e a criança não tem nem a presença do pai. Sim. Ou da mãe, que a mãe também desaparece e a criança fica. Ou os velhos, né? Qual é o lugar dos velhos na comunidade? Os solteiros, os que não casaram. Eu acho que se a comunidade tiver um espaço para isso, para acolher essas pessoas, prestando atenção até na necessidade delas, eu acho que a comunidade vai estar ajudando nesse sentimento da pessoa não se sentir fora, não se sentir excluída, de pertencer. Porque lembra que eu falei no começo das crianças, dos bebês que às vezes não tem o acolhimento de pessoas, pai, mãe, porque vai faltar esse sentimento aí, o sentimento de pertencer. E se alguém que já experimentou isso na sua história de vida, quando isso se reproduz no contexto da comunidade, pode vem ser com uma força curativo e cura. Não, mas assim, se é no sentido negativo, ela de novo ter uma experiência de desamparo, de exclusão, de abandono. Dói muito mais, porque quem tem a experiência, se sente incluído, se sente pertencer, não tá nem aí, sai dali e vai para outra. Mas a pessoa que já está marcada com isso, ela sofre muito e às vezes não consegue nem sair mesmo. É horrível. Ao mesmo tempo que, Esther, não sei se você concorda ou pode palpitar a respeito, assim, também por conta dessas novas configurações comunitárias e novos pensares, né, no que diz respeito à fé mágica, sobretudo, né, a fé que resolve tudo a toque de mágica, há muitas comunidades que desprezam e acabam até excluindo aqueles que queixam-se de solidão, né? Com aquela fala orar, religiosa, né? Do tipo, onde já se viu, você tem Jesus, então você não tem mais... Não acolhe e não aceita, não tem acolhimento. Então ela se torna uma comunidade, além de não acolher, ela exclui, à medida que não valida aquilo que o próprio Evangelho nos fala dos nossos heróis bíblicos solitários. E traz um sentimento ainda de que, bom, então eu sou menos, né? Eu não sou tão espiritual. Ainda traz uma culpa para a pessoa. Não cheguei nesse nível, nesse padrão, né? Eu acho que talvez o que mais falta em nossas comunidades hoje é a capacidade de escuta, de eu escutar o outro, acolher o outro no que ele está sentindo, sem julgamento, sem cobrança, e deixar ele se encontrar, né, na fala dele. Bom, não sei se respondeu um pouquinho. Mas o espaço de escuta nestas atuais configurações de comunidades, ele é muito complexo. Olha só. Quer dizer, você tem 2, 3 mil pessoas ouvindo né? É um espaço de escuta para se ouvir E quando alguém vai falar com o outro, Braga, geralmente da seguinte forma: eu tenho uma palavra para você. Isso mesmo. A gente não poderia fazer assim, eu tenho um ouvido para você. Então, gostei disso. Eu tenho uma escuta para você. E a palavra é sempre assim, ou é uma bronca, ou é um juízo, ou é uma exortação. Ou esses apequenamentos, né? Essas coisas que dá a impressão que o sujeito é o único que não chegou lá. Que parte de um julgamento, né? Eu penso que Deus levantou a psicologia na ciência justamente porque a igreja falhou nisso daí. A igreja falhou na escuta, falhou no acolhimento. No afeto. Faltam os mais radicais protestantes que me perdoem, mas faltam confessionários nas nossas igrejas. Falta, eu acho que falta. Não naquele sentido institucional de novo, aquele móvelzinho lá, mas o ambiente da confissão, em que aquele que ouvia a confissão, ele tinha um compromisso de inviolar aquela confissão. Porque a confissão era um convite para o outro estar junto, né? Sim. Um convite para alguém estar perto de mim e me ouvir naquilo que eu não contaria publicamente, né? Ou tenho
Eu mesmo tenho dificuldade, né? Tem um trabalho que até quem faz são colegas meus lá do consultório, que o Carlos e a Elza que coordenam isso no Brasil, né? Que é o Celebrando a recuperação, né? Que eu acho que tem isso. Mas é muito pouco ainda, né? Tem que... Então é um dia da semana que as pessoas se encontram só para falar. Ninguém... enquanto um está falando, os outros ouvem. Eu acho que isso também pode ser um bom recurso para ajudar nessa coisa da sensação da solidão, né? De lidar com o nosso lado solitário. Bom, solidão... Você falou de novas configurações de comunidade. A gente tem uma nova configuração de família, né? Novas configurações de família. Sim. Que eu acho que também é um elemento assim, que a gente tem uma diminuição, mesmo aquela família tradicional, que eu digo assim, a família doriana, né? Heterossexual, homem e mulher, as crianças todas felizes ao redor da mesa, mas assim, mesmo essa está diminuindo, né? Ela há um número menor de filhos, então cada vez mais filhos únicos. Sim. Né? E é cada vez mais difícil também um café da manhã com pai, mãe, filhos, amigos. São Paulo é impossível. Mas assim, tem a diminuição, numericamente falando. Então você tem um filho que é criado sozinho, tem o afastamento geográfico das famílias, né? Porque isso é um fenômeno do século XX, vamos dizer assim, com tanta intensidade. Antes as famílias cresciam muito próximas, coisa do tio, do primo. Colônias, né? Essa coisa mais próxima. Eu acho que esse é uma alteração significativa, né? Nessa questão da solidão. A maneira como que as famílias vão se configurando hoje, como as pessoas vão morando hoje, a arquitetura das casas, dos prédios, né? A arquitetura urbana, me parece que ela, ao mesmo tempo que ela favorece, mas ela também é um reflexo dessa condição das pessoas, assim, com vínculos pessoais mais frágeis. Ela é mais para separar do que para juntar. Mais próximos para uma separação do que para um aprofundamento. E para fazer isso, vou reforçar o que você falou. Vai ter que ter menos falação e mais escuta, de novo. Né? Porque é deixar a pessoa chegar, ser a pessoa e a gente acolher cada um que chega. Porque a gente está vivendo num mundo que está mudando mesmo. São nova configuração de família e que as igrejas, as comunidades terão que lidar com isso. Ou vão excluir esse pessoal? Como é que faz? Agora, a solidão, ela no seu métier, ela é tida como uma doença, não? Ela chega a esse ponto? Eu acho que até pode ter algumas doenças. O corpo ajuda muito, né, as dores emocionais de uma pessoa. Então, a pessoa pode até desenvolver uma doença, não que ela queira, mas talvez não, inconsciente, para ter, e aí ela tem gente cuidando dela. Sim. Pode acontecer. A gente precisa lembrar disso. O corpo sempre ajuda nossas dores emocionais. Então, uma pessoa que está sozinha, de repente adoece, o que vai acontecer? Aí vem gente, trazem sopinha, visita. Eu acho que pode acontecer, sim. Mas a solidão também pode ser resultado de um enfermar de corpo ou de alma, né? Pode. Eu estou pensando, por exemplo, pessoas agora inúmeras que estão nas UTIs dos hospitais por conta de um adoecimento físico, vamos pensar assim. Mas ele vive essa condição de estar sozinho num ambiente que não é nada bom. Esther, então é isso. Tem o que nós não perguntamos que você queira falar sobre solidão? Porque eu e o Fernando somos solitários. Então, de repente, nós não captamos algumas coisas da solidão que você quer passar para mim e para esse pessoal que está vendo e ouvindo a gente também. Eu acho que foi assim, pelo menos que eu estou lembrando agora. Eu tinha anotado aqui algumas coisas, mas acho que a gente falou tudo, de chamar um amigo, de conversar com um amigo. Talvez eu possa repetir aqui ainda, porque isso pode ser muito danoso para a pessoa, ela não usar outras coisas e pessoas para não encarar a própria solidão. Eu acho que isso pode fazer um mal muito grande. Alcoolismo, relacionamento, amigos que fazem mais mal do que bem. Eu acho que isso, excesso de trabalho, porque daí não quer voltar para casa, não quer se encontrar, né, consigo mesmo ou consigo mesma. Eu acho que só isso que eu posso deixar é que eu acho que quero deixar o meu estímulo para aqueles que estão sozinhos,
que possam, de alguma forma, fazer como o Paulo fez, de buscar alguém, pedir a companhia de alguém, e para os que se sentem também sós, buscar ajuda, ou de um amigo confiável, ou de um padre, de um pastor, ou de um profissional, e trabalhar essas questões. Marina está falando das propriedades, ela só escreveu uma palavra, mas eu estou entendendo, Marina, como já uma resposta. Eu vou ampliar o que você escreveu. Ela escreveu uma palavra, café. E aí eu vou dizer assim, as propriedades terapêuticas do café. Faz bem pro coração, faz bem pra alma, porque quando você senta para tomar um café, é isso que você quis dizer, imagina. É muito bom isso, né? Eu fiquei na casa dela lá na Holanda, né? E o marido dela, assim, chegava, ele descia assim, tomar café. Café, pastor. Café, porque o café ele é altamente socializante, né? Vamos tomar café. É que nem o chimarrão, né? O chimarrão no sul. A roda de chimarrão do sul é famosa. Eu odeio chimarrão, mas o que eu mais gosto de chimarrão é a roda. É a roda. Tem aquele chimarrão gelado, como chama? Tererê. Agora, Esther, a gente tá indo pros finalmente, mas assim, eu tô aqui com uma questão. Você sabe, Fernando também, nós lidamos com gente, nós somos cuidadores de pessoas, né? E uma das características de muitos dos que nos buscam, quase que alguns usam, né? Mas assim, eu tô falando com você porque eu tô entupido. Né? As pessoas usam até essa expressão, né? Do tipo, ó, chegou aqui, quer dizer, as coisas estão para vazar. É uma gota, só que essa gota ela vem e o vazamento é que não se sabe às vezes para onde vai, né? E aí, assim, a grande maioria, vamos colocar, tem questões que são palatáveis, vamos dizer assim, né? Elas são digeríveis à medida que elas são colocadas. Mas eu queria, assim, tem pessoas que estão entaladas com questões graves. Exemplo, tem pedófilos nessa história. Sim. Tem garotas de programa nessa história. Tem homossexuais nessa história. Tem gente vivendo os tais... as agendas secretas. A agenda secreta, que inclui triângulos amorosos, sustentando uma amante há tantos tempos, ou enfim, ou no ambiente do mundo corporativo, por exemplo, gente, né, que tem 2, 3 empregos, 2, 3 funções, mas uma não pode saber da outra, porque aquilo pode comprometer definitivamente, e aquilo é parte do ganho, enfim. E pessoas que, quando te procuram, elas, mesmo sabendo que você é confiável elas não conseguem colocar isso. E aí fica aquela coisa assim, brega, alguns dizem assim, brega, tá aqui, mano, mas, não dá pra te falar, tá aqui, ó, entendeu? E aí né? Eu já tô sofrendo aqui. Eles mesmo estando às vezes comigo, com o Fernando, ou com os cuidadores, os conselheiros, gente que está pronta e apta para isso, mesmo com eles não têm a coragem, né, de, como usam no caso do homossexualismo, né, do sair do armário. Mas não é só a questão do homossexual que sai do armário. Às vezes é só tem um monte de gente no armário por muitos motivos. Tem muitos armários, entendeu? E às vezes é só falar, eu tenho desejo por homem. Às vezes nem tenho relacionamento, só tenho desejo. Então, brega, eu acho que nesse momento a ajuda, acho que aqui é dica para aconselhamento, né? Que a gente pode dar é falar, escuta, mas o que você acha que está impedindo você de me contar o que está entupido em você? Aí vamos, sei lá, a pessoa fala, eu tenho medo de você não gostar mais de mim. Talvez fale isso, eu tenho vergonha. Eu ouço muito isso no consultório. Às vezes a pessoa ela fica ensaiando para me falar, mas tem vergonha. Aí, o que a gente pode fazer? Daí outra pergunta, você quer arriscar falar mesmo com vergonha? Se você quiser arriscar, eu estou aqui para te ouvir. E aí a gente precisa também ter recursos para não julgar essa pessoa e não excluir essa pessoa pelo que ela contou. Né? Eu acho que quem está no papel de conselheiro, ou os profissionais sabem disso, não preciso nem falar aqui, mas o conselheiro,
Os conselheiros precisam saber que eu preciso escutar o outro sem julgamento, senão ele não vai falar mesmo. Talvez uma das coisas que eu ouço muito no meu consultório é assim, ó, eu contei tudo isso pro pastor fulano, mas isso que eu vou contar para você agora eu não contei lá. Sim. Aí quando eu pergunto, mas o que aconteceu que você não contou? Ah, porque se eu contasse para ele, eu ia ser mandado embora da igreja. Ou então não ia ficar só com ele. Não posso cantar no louvor. Porque se a pessoa está entupida, é importante que ela fale. Porque é falando ao caos que ela pode começar a administrar melhor o que está acontecendo com ela. Você está falando assim... Acho que é isso que eu posso te falar, Brega. Além de considerar o conteúdo do entupimento, é considerar assim, quais são o que está bloqueando esse desaguar do que está... Quais são as travas? E se tem alguém que está entupido aqui ouvindo, minha dica, né, meu conselho é que procure um amigo confiável ou um profissional. Mas às vezes o simples fato de abrir com um amigo, que você não vai pagar nada para ele, já te alivia, já te ajuda e você até pode enxergar um caminho. Agora, se não tem amigo, se tem recurso, se pode, os profissionais de psicologia, eles são treinados, né, para acolher, para não julgar, para guardar sigilo absoluto. Mas tem situação que o amigo vai resolver. E aqueles que estão nos ouvindo, que são conselheiros, enfim, uma das coisas que eu costumo dizer é assim, por favor, nunca se assustem com o que se ouve, né? Porque a cara de assustado... né? E deixa o outro falar. Famosa. E deixar. Sabia que era assim, mas não sabia que era tanto, né? E deixar o entupido falar, né? Eu falar. acho que o conselheiro tem que aprender a deixar o outro esvaziar tudo que ele tem para falar. Quando acabou tudo, aí ele pode dar uma ressonância para aquela pessoa. E os conselheiros não sabem muito fazer isso, né? Não, é verdade. Acabou o nosso tempo, né? Entupidos e desentupidos que nos acompanharam até aqui. Esther, mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Sempre um bom papo com você. Nós não estamos sós, temos a Esther conosco. Isso daí. Nossa, se você gostou desse programa, reparte, compartilha. Daqui a algumas horas ele vai estar disponível na internet e você pode repartir. E tem lá outros programas com a Esther, né? Tem temas tanto quanto. Bom, para mim é sempre uma alegria estar aqui. E sempre que puder, virei com prazer. Que Obrigado, bom. Esther. Muito obrigado. Isso daí, Carlos Bragantini. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, se Deus quiser. Café na roda. Isso aí. Pessoal, tchau, gente. A gente vai tocar uma música agora do Sérgio Pimenta para você terminar pra esse encerrar. programa. Então tá. Interpretação Beijo, Marina. do Nelson Bomil. Beijo. Tchau. Só, o silêncio é mais profundo, as noites são mais longas, o frio mais intenso e até a própria sombra parece estar mais junta, como se soubesse quando se está só. Quando se está só, um grito é desespero, sussurro é loucura, o estalo mete medo, e a mão forte aparece, e está sempre nos sonhos, eternos pesadelos, quando se está só. Quando se está só, se está porque deseja, pois ele com certeza não foge de ninguém. Deus está sempre perto, amigo, braço aberto, convida a ir com ele pra não mais estar só.
está só, se está porque deseja, pois ele com certeza não foge de ninguém. Deus está sempre perto, amigo, braço aberto, convida a ir com ele pra não mais estar só. Pra não mais estar só.